Fala pessoal do canal Teologia para Todos, estamos juntos novamente e olha só, hoje tem uma recomendação muito importante. Se você clicou nesse vídeo, entende que teologia é para mim, para você e para todos, você tem que ver o vídeo anterior que está com o título A Bíblia Sempre Foi um Livro. Agora, se você já viu, revê novamente, vai lá, deixa a sua opinião, seu like, se inscreve no canal e vem para esse vídeo aqui, porque esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Bora lá! Hoje a gente vai falar sobre a transmissão escrita da Bíblia. Para falarmos a respeito da transmissão escrita da Bíblia, a gente tem que voltar um pouquinho e falar um pouco a respeito do vídeo anterior já mencionado aqui, que fala a respeito da transmissão oral da Bíblia. Sabe, pessoal, a Bíblia, antes de se tornar esse livro tão organizado, bonito, riquíssimo, e muitos até colecionam Bíblias diferentes, né? É muito legal isso. Mas antes de chegar às nossas mãos assim, a forma como as escrituras inspiradas por Deus, o texto inspirado por Deus era transmitida, era de forma oral, ou seja, por meio da contação de histórias. Um contava para um, contava para o outro, e assim por diante ia se eternizando essa mensagem divina dada por Deus. Sendo assim, a transmissão escrita só aconteceu depois de um demasiado passar de tempo. E nesse vídeo a gente vai tentar, de forma muito panorâmica e resumida, falar um pouquinho a respeito disso. A gente viu também que nessa transmissão oral existia uma precisão enorme nessas pessoas que faziam essa contação de histórias, de narrativas. A gente percebeu em meio a alguns textos bíblicos que comprovam essa precisão, que comprovam esse costume e comprovam que isso era comum entre aquele povo. Agora hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como esse livro chegou às nossas mãos de forma escrita. Pessoal, quando, por exemplo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo está instruindo Timóteo ao uso, à veracidade da escritura. Mas será que essa escritura que o apóstolo Paulo recomenda era esse livro que nós conhecemos hoje, o Antigo Testamento em formato desse livro, dessa forma? A resposta é não. Quando Jesus entra, por exemplo, na sinagoga e lê as escrituras, será que o Antigo Testamento que Jesus tinha em mãos, e cita, por exemplo, o profeta Isaías em uma oportunidade, será que o Antigo Testamento que Jesus tinha em mãos era um livro assim? Obviamente que não. Para que isso acontecesse e tivéssemos nós esse grande recurso, foram desenvolvidos por muito tempo transmissões da escrita. Apesar de termos aprendido sobre a tamanha capacidade e precisão da transmissão oral, temos que compreender que a transmissão escrita se faz muito necessária, é um cuidado de Deus para conosco, já que, por mais que existisse tamanha precisão, essa transmissão oral ela era tendenciosa ao erro, já que se tratava de contação de histórias. Sendo assim, essa transmissão escrita, ela traria uma maior precisão e preservação do texto sagrado. Então vamos lá, a transmissão escrita, pessoal, ela começou há cerca de 5.000 anos atrás na Suméria. Diante de diversos desenvolvimentos da escrita, a primeira forma de escrita era uma forma onde foi chamada de escrita cuneiforme, em aproximadamente 3.500 a.C. Depois disso, muito pertinho ali da escrita cuneiforme, teve a escrita hieroglífica. Nome difícil, né, pessoal? Será que eu falei certo? Ah, tá bom. Ela foi utilizada pelos egípcios por muitos anos. Eu vou ter em algum lugar desse vídeo, vai aparecer uma imagem aqui que vai tentar te mostrar um pouquinho de como era essa escrita hieroglífica que os egípcios usaram por tanto tempo para tentar transmitir por meio da escrita mensagens. O desenvolvimento da transmissão escrita pode ser notado não apenas no decorrer da história, mas, por exemplo, na própria narrativa bíblica. Quando a gente pega o livro de Gênesis, por exemplo, a gente não vê essa menção da escrita ser colocada no texto. Mas quando a gente olha
para o livro do Êxodo, a gente percebe essa prática sendo utilizada pelo próprio Deus, o que pode demonstrar que era um hábito que no meio daquele povo já estava começando a ganhar espaço. Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, o próprio Deus faz uso desse recurso e o autor de Êxodo relata isso, dizendo que, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, na escrita e na entrega da lei a Moisés, o próprio Deus faz uso da escrita. Os textos bíblicos, em sua maioria, e em um período primitivo, foram escritos já em uma planta aquática que era muito comum próximo ao Rio Nilo, que se chamava papiro. Isso já com um desenvolvimento maior e andando um pouco mais na história. Essa palavra papiro, em alguns momentos no Antigo Testamento, é utilizada, pode ser traduzida pela palavra livro. Por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 36, versículo 18, vai dizer assim, ó, respondeu-lhes Baruque, ditava-me pessoalmente todas estas palavras e eu as escrevia no livro com tinta. Essa palavra livro pode atestar o uso e pode ser traduzido pela palavra papiro, que demonstrava que no meio desse povo se usava o papiro para se praticar a escrita. O papiro, ele era uma folha de uma planta aquática, como já dito, que era muito comum no Rio Nilo e ela trazia uma bastante facilidade para a escrita. Apesar de ser uma boa planta, apesar de ser um bom instrumento e de auxiliar muito na escrita, o papiro ele tinha uma certa pouca resistência, tinha uma durabilidade pequena. Sendo assim, com o passar do tempo foi desenvolvido o pergaminho, que eram folhas feitas de couro de animal. E esse já é comum. Na segunda carta também do apóstolo Paulo, dando conselhos a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Isso comprova que era comum nesse tempo o uso desses pergaminhos para escrita. E o próprio apóstolo Paulo faz uso e recomenda que isso venha até ele quando ele está ali, possivelmente enfrentando uma de suas prisões. O livro que a gente conhece hoje, esse livro aqui, ele só foi ser desenvolvido ali por volta do século II, onde papiros foram ali encadernados e tidos, começando a tomar e ter esse formato aqui que a gente tem em nossas mãos. Já a partir do século IV ou V, foram encadernados ali livros, o livro é a Bíblia, por assim dizer, sendo usado ali pergaminhos e ganhando ali uma maior qualidade. Sendo assim, a gente vê o processo da transmissão da escrita. A gente viu no vídeo anterior que essa transmissão começou de forma oral, foi ganhando corpo e chegou ao ponto de se tornar uma transmissão escrita, até chegar até nós com essas traduções, algo que a gente pode chegar nos vídeos bem mais para frente e termos em nossas mãos a Bíblia como assim está. Pessoal, mas quais são, de fato, as vantagens da transmissão escrita? A gente poderia enumerar várias, mas dentre algumas, a primeira existe um menor risco de incoerência. Por mais que a precisão da oralidade fosse algo muito comum e bem reconhecido e confiável se tratando do contexto onde se era usada a transmissão oral, existia muito a possibilidade de incoerência e o registro escrito ele elimina bastante, se não quase toda essa incoerência. E um segundo ponto também a gente tem na transmissão escrita a oportunidade de meditação e a oportunidade do estudo de forma repetida. Já que está registrado de forma escrita, está em minhas mãos, então eu posso meditar, eu posso repetir, eu posso repassar, eu posso estudar, eu posso relembrar, eu posso guardar. E por fim, a nossa acessibilidade. E quando Deus escolheu de forma soberana se comunicar por meio da escrita, passamos nós a ter um acesso muito melhor às Sagradas Escrituras. Sendo assim, a gente percebe que a transmissão da palavra de Deus, vindo por meio da oralidade, chegando por meio da transmissão escrita, foi um cuidado soberano de Deus para que nós tivéssemos em nossas mãos a Bíblia,
os escritos inspirados por Deus. Eu espero ter te ajudado e não se esqueça, teologia é para todos. Que Deus te abençoe.